O BTS acaba de tomar uma decisão que ninguém esperava. E para milhões de fãs, esse pode ser um dos momentos mais importantes de toda a história do grupo. Depois de anos sendo lembrado em praticamente todas as grandes premiações do mundo, os 7 integrantes decidiram abrir mão de algo que muitos artistas passam a vida inteira tentando conquistar. Não foi por falta de talento, não foi porque desistiram, foi uma escolha. Uma decisão que desafia uma das maiores instituições da indústria musical e que já está dividindo opiniões no mundo inteiro. Mas existe um detalhe que poucas pessoas perceberam. Essa atitude vai muito além de um prêmio. Ela representa um recado poderoso sobre igualdade, respeito e sobre a maneira como a música asiática ainda é tratada pelas maiores premiações internacionais. E quando você entende o verdadeiro motivo dessa escolha, percebe que talvez o BTS tenha acabado de fazer a declaração mais importante de toda a carreira. Durante muito tempo, conquistar um Grammy foi visto como o maior sonho de qualquer artista. Para muitos músicos, estar entre os indicados significa alcançar o reconhecimento máximo da indústria. O BTS também caminhou nessa direção durante anos. Quebrou recordes históricos, dominou paradas musicais, lotou estádios em todos os continentes. Transformou o K-pop em um fenômeno global. Mesmo assim, inúmeras vezes o grupo viu seu trabalho ser tratado de forma diferente quando comparado aos artistas ocidentais. Foi justamente diante desse cenário que surgiu uma mensagem simples, mas carregada de significado. Os integrantes anunciaram que não pretendem inscrever o álbum Arirang para concorrer às próximas edições do Grammy. Na declaração, eles explicaram que desejam que sua música seja ouvida pelo que realmente representa, e não classificada por idioma, nacionalidade ou região. Poucas linhas, mas suficientes para provocar uma enorme discussão entre fãs, jornalistas e especialistas da indústria musical. Rapidamente, a notícia percorreu comunidades de fãs em diversos países. Nas redes sociais, milhares de pessoas interpretaram a decisão como um ato de coragem. Para muitos, o BTS finalmente resolveu dizer em voz alta aquilo que artistas internacionais sentem há muito tempo. A discussão não surgiu por acaso. Há anos, diversas premiações recebem críticas por criarem categorias específicas para determinados mercados, principalmente para artistas asiáticos. Na teoria, isso pode parecer uma forma de inclusão. Na prática, muitos enxergam exatamente o contrário. Em vez de competir lado a lado com todos os artistas da música pop mundial, esses músicos acabam sendo colocados em espaços separados, como se precisassem disputar um campeonato diferente, como se suas obras não pudessem ser avaliadas nas mesmas condições. Essa percepção ganhou ainda mais força quando algumas premiações passaram a criar categorias exclusivas para o K-pop ou para artistas asiáticos. Para parte do público, isso não representa igualdade, representa separação. E foi justamente essa lógica que o BTS parece ter decidido questionar. A mensagem do grupo não atacou diretamente nenhuma instituição. Não houve acusações, não houve confrontos. Apenas uma escolha extremamente simbólica. Uma escolha que diz: nossa música não precisa de uma categoria especial para existir. Essa frase resume perfeitamente o pensamento que milhões de fãs compartilharam nas horas seguintes ao anúncio. Porque depois de tudo o que o BTS conquistou ao redor do mundo, muitos acreditam que continuar aceitando divisões desse tipo seria concordar com uma ideia que nunca representou o grupo. Afinal, desde o início da carreira, eles provaram exatamente o contrário. A música nunca teve fronteiras. Mesmo cantando principalmente em coreano, conquistaram o topo das paradas internacionais. Mesmo vindo de uma indústria que durante anos foi ignorada pelo Ocidente, venderam milhões de álbuns. Quebraram recordes históricos. Lotaram estádios. Criaram uma comunidade global capaz de unir pessoas de diferentes culturas, idiomas e países. Tudo isso sem abandonar sua identidade. Talvez seja justamente por isso que essa decisão tenha causado tanto impacto. Porque ela não fala apenas sobre o BTS. Ela representa todos os artistas que acreditam que talento não deveria depender do país onde alguém nasceu ou da língua em que escolheu cantar. E existe um integrante que simboliza essa mensagem de maneira ainda mais profunda: Jimin. Ao longo da carreira, Jimin precisou enfrentar críticas, julgamentos e estereótipos inúmeras vezes. Mesmo assim, nunca deixou que essas opiniões definissem quem ele era como artista.
Enquanto muitos tentavam colocá-lo dentro de padrões rígidos, ele escolheu seguir exatamente o caminho oposto. Continuou dançando do seu jeito, cantando com sua própria identidade, expressando emoções sem medo de parecer diferente. E talvez seja justamente por isso que tantos fãs enxergaram uma ligação direta entre essa decisão do BTS e toda a trajetória construída por Jimin. Para eles, essa não é apenas uma escolha estratégica. É uma defesa da liberdade artística. É a recusa em aceitar que alguém determine onde sua arte pertence. E essa história fica ainda mais emocionante quando entendemos como essa postura reflete tudo aquilo que o BTS sempre representou desde o começo de sua carreira. Foi justamente essa autenticidade que transformou o BTS em muito mais do que um grupo de K-pop. Eles nunca buscaram apenas recordes, nunca construíram a própria história pensando apenas em troféus. O objetivo sempre foi outro. Levar mensagens capazes de atravessar fronteiras, inspirar pessoas e mostrar que a música pode unir culturas completamente diferentes. É por isso que a recente decisão ganhou um peso tão grande entre os fãs. Ela não parece uma desistência, parece um posicionamento, um recado de que existem valores maiores do que qualquer prêmio. Durante anos, o BTS mostrou que não precisava seguir os caminhos tradicionais para alcançar o topo. Enquanto muitos acreditavam que um grupo cantando em coreano jamais conquistaria o mercado internacional, eles fizeram exatamente o contrário. Quebraram barreiras que pareciam impossíveis. Transformaram o K-pop em um fenômeno mundial. Abriram portas para dezenas de artistas que vieram depois. E provaram que a música nunca dependeu de tradução para emocionar alguém. Por isso, aceitar ser colocado em uma categoria separada poderia soar como um passo para trás. Como se todo o caminho percorrido até aqui não tivesse sido suficiente. Como se mesmo depois de conquistar milhões de pessoas em todos os continentes, ainda fosse necessário criar uma divisão entre artistas asiáticos e artistas do restante do mundo. É justamente essa ideia que muitos fãs passaram a questionar. Nas redes sociais, milhares de mensagens começaram a aparecer defendendo que a arte deveria competir em igualdade de condições, independentemente do idioma, da nacionalidade ou da origem do artista. Para essas pessoas, quando uma premiação cria categorias específicas para determinados mercados, ela pode até afirmar que está valorizando aquela cultura, mas na prática, muitos enxergam isso como uma forma elegante de manter uma separação. E foi exatamente nesse ponto que a decisão do BTS ganhou um significado muito maior. Eles escolheram defender um princípio, o de que a música deve ser reconhecida simplesmente pela sua qualidade, sem rótulos, sem divisões, sem fronteiras. Entre todos os integrantes, talvez ninguém represente esse sentimento de forma tão intensa quanto Jimin. Ao longo da carreira, ele sempre precisou provar seu valor, seu jeito delicado de dançar, sua sensibilidade, sua forma única de interpretar cada apresentação. Tudo isso foi alvo de críticas incontáveis. Mesmo assim, Jimin nunca tentou mudar para agradar quem o julgava. Enquanto muitos esperavam que ele se encaixasse em determinados padrões, ele escolheu continuar sendo exatamente quem era. E foi justamente essa autenticidade que conquistou milhões de pessoas. Cada apresentação demonstrava uma confiança silenciosa, sem precisar responder às críticas, sem entrar em polêmicas. Ele deixava que sua arte falasse por ele. Com o passar dos anos, essa postura acabou se tornando uma das maiores características de Jimin. Mostrar que ninguém precisa mudar sua essência para conquistar respeito. Que talento não deve ser limitado por estereótipos. E que a verdadeira força está justamente em permanecer fiel à própria identidade. Por isso, muitos fãs enxergaram essa decisão do BTS como uma continuação dessa filosofia. Não aceitar ser colocado em uma categoria separada significa dizer que a arte não possui nacionalidade. Não existe música asiática de um lado e música mundial do outro. Existe apenas música, boa música, capaz de emocionar qualquer pessoa, independentemente do idioma. Essa ideia parece simples, mas representa uma mudança enorme na forma como muitos enxergam a indústria musical. Durante décadas, artistas internacionais precisaram lutar para serem vistos além de suas origens. Hoje, graças ao impacto de grupos como o BTS, essa discussão acontece em escala global. E talvez esse seja o verdadeiro legado dos 7 integrantes. Muito antes dos recordes. Muito antes dos bilhões de reproduções. Muito antes dos estádios lotados.
Eles conseguiram mudar a maneira como o mundo olha para a música produzida na Coreia do Sul. Não apenas como um gênero, mas como parte da música mundial. Sem necessidade de divisões, sem necessidade de rótulos. Enquanto essa discussão acontecia entre fãs do mundo inteiro, outro integrante também voltou a chamar atenção por representar perfeitamente o espírito de união que sempre marcou o BTS, Jungkook. O integrante mais jovem do grupo sempre deixou claro que sua relação com os outros 6 membros vai muito além da música. Eles cresceram juntos, amadureceram juntos, enfrentaram dificuldades que poucas pessoas imaginam, e essa ligação ficou evidente em um momento que emocionou completamente o ARMY. Enquanto o mundo inteiro discutia a postura do BTS diante da indústria musical, outro detalhe voltou a emocionar profundamente os fãs. A força desse grupo nunca esteve apenas na música. Ela sempre esteve na relação construída entre os 7 integrantes. Uma amizade que resistiu ao tempo, à pressão da fama e aos inúmeros desafios que surgiram ao longo da carreira. E talvez ninguém represente melhor esse vínculo do que Jungkook. Desde muito jovem, ele cresceu ao lado dos outros membros. Foi dentro do BTS que amadureceu, encontrou sua identidade e construiu laços que vão muito além de uma parceria profissional. Para Jungkook, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin e V nunca foram apenas colegas de grupo. Eles se tornaram uma segunda família. Cada um contribuiu de uma maneira diferente para sua formação como artista e como pessoa. Em diversas entrevistas, isso sempre ficou evidente. Sempre que perguntam quem é seu integrante favorito, Jungkook demonstra um enorme desconforto. E não é porque tenta agradar os fãs, é porque, para ele, simplesmente não existe uma resposta. Cada membro ocupa um espaço único em sua vida. RM sempre foi visto como uma referência de liderança e inteligência. Jin assumiu inúmeras vezes o papel de irmão mais velho, oferecendo apoio nos momentos mais difíceis. Suga transmitiu experiência e serenidade. J-Hope levou energia positiva e motivação mesmo durante os períodos mais complicados. Jimin esteve presente como alguém em quem Jungkook sempre pôde confiar. E V compartilhou incontáveis momentos de amizade, diversão e crescimento. Quando alguém pergunta quem é o mais importante entre eles, a pergunta praticamente perde o sentido. Seria como pedir para alguém escolher apenas uma parte da própria família. Em uma conversa descontraída entre os integrantes, os membros insistiram para que Jungkook escolhesse apenas um favorito. Todos aguardavam curiosos pela resposta. Mas, depois de alguns segundos sorrindo, ele apenas respondeu que amava todos exatamente da mesma forma. Uma resposta simples, mas que dizia muito mais do que qualquer discurso elaborado, porque ela revelava aquilo que o ARMY sempre acreditou. O BTS nunca funcionou como 7 artistas individuais tentando dividir espaço. Eles sempre caminharam como uma única equipe. Pouco depois, outro momento divertido arrancou risadas dos próprios integrantes. Perguntaram se seus Hyungs já haviam carregado Jungkook nas costas. A resposta surpreendeu todo mundo. Entre risadas, ele revelou que, na verdade, era ele quem costumava carregar os irmãos mais velhos. Os membros, então, lembraram de várias brincadeiras em que subiam em suas costas enquanto Jungkook fazia exercícios, demonstrando toda a sua força física. Foi um momento descontraído, mas também mostrou algo importante. Mesmo sendo o mais novo, Jungkook sempre encontrou sua própria maneira de cuidar daqueles que cuidaram dele durante tantos anos. Essa troca constante de carinho e respeito é um dos motivos pelos quais o BTS continua emocionando milhões de pessoas. Não é apenas pela música, é pela sinceridade da relação construída entre eles. Em uma indústria frequentemente marcada pela competitividade, o BTS mostrou que a amizade verdadeira também pode ser um dos pilares do sucesso. Talvez seja justamente essa união que explique por que decisões como a de não participar dessa disputa repercutem tanto. Os 7 integrantes parecem pensar primeiro no grupo, depois na mensagem, e só então nas consequências. Essa postura fortalece ainda mais a confiança que os fãs depositam neles, porque demonstra que continuam colocando seus princípios acima de qualquer reconhecimento externo. No fim das contas, talvez essa história nunca tenha sido apenas sobre um prêmio. Ela fala sobre respeito, sobre igualdade, sobre artistas que acreditam que a música deve ser valorizada pelo impacto que causa nas pessoas e não pelo idioma em que é cantada. Independentemente de como essa decisão será lembrada no futuro, uma coisa já ficou clara.
O BTS conseguiu transformar uma simples escolha em uma discussão mundial sobre representatividade, reconhecimento e o verdadeiro significado da arte. E, conhecendo a trajetória do grupo, dificilmente essa será a última vez que eles desafiarão as regras para defender aquilo em que acreditam. Agora queremos saber a sua opinião. Você acha que o BTS tomou a decisão certa ao abrir mão dessa disputa? Ou acredita que eles deveriam continuar buscando esse reconhecimento? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos acompanhar cada resposta. E se você gosta de acompanhar tudo o que acontece no universo do BTS e da cultura coreana, inscreva-se no K-Pop Coreia, ative o sino das notificações e faça parte da nossa comunidade. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.